Muitas pessoas não entenderam o filme Matrix, e é de se compreender isso, já que os irmãos Wachowski viajaram legal na história. Mas mesmo entre as pessoas que compreenderam o filme, muitas delas não sabem que Matrix não é uma trilogia. Sim, é verdade que existem apenas 3 filmes na série de Matrix. Mas antes de chegar a esse ponto, eu vou explicar um pouco sobre a história dos filmes de Matrix. Fique atento aos spoilers. O vídeo inteiro tem spoilers. Começando com o que é a Matrix. O primeiro filme é onde explica o que é a Matrix. A Matrix é uma inteligência que comanda a mente de cada pessoa para fazê-la acreditar que ela está vivendo de verdade. Mas na verdade, todas as pessoas estão adormecidas. Se elas estão adormecidas, por que elas se machucam e morrem de verdade? A explicação é que o poder da mente de acreditar que aquilo é verdade torna real a dor, as doenças. Isso não está tão longe assim da nossa realidade, porque embora quando uma pessoa acredita que perdeu uma perna, isso não quer dizer que a perna vai sair do corpo, mas a ideia de que o corpo sente dor quando a mente acredita nisso é verdadeira. Existem casos, por exemplo, de mulheres que tiveram uma gravidez psicológica, que acreditavam que estavam grávidas e que começaram até a produzir leite. Então veja você como que chega o poder da nossa mente em influenciar o nosso corpo. É claro que na forma como eles mostram no filme foi feito de um jeito exagerado para se tornar cinematográfico. O Morpheus explica que quando uma pessoa decide sair da Matrix, ela acorda desse sono e se encontra numa realidade totalmente diferente do que eles conhecem. É o que acontece com o Neo no primeiro filme. Então, para resumir, a realidade que a gente conhece aqui, agora, seria o mundo dos sonhos da Matrix. E a realidade mesmo seria bem mais difícil e sombria. Se você parar para pensar, a ideia de que nós vivemos num mundo programado, numa realidade programada, não é tão irrealista assim. Se você parar para pensar, as pessoas vivem no piloto automático. Existem tendência de moda que dita como todo mundo tem que se vestir, embora alguns não sigam, mas existe uma tendência. Existe uma tendência na tecnologia do que você deve possuir, e aí a grande maioria das pessoas acabam possuindo, usando as mesmas coisas. Até o conhecimento é ditado por uma espécie de programação, porque quando uma coisa é descoberta, entre aspas, por assim dizer, a maioria das pessoas tende a se basear naquele único conhecimento. Na atualidade, por exemplo, nós podemos ver que nós estamos vivendo na tendência da alimentação saudável e da magreza. Quantas pessoas você conhece que você tem contato que fala sobre engordar, emagrecer, calorias, mesmo quando a pessoa não está realmente precisando daquilo? Às vezes a pessoa está tão bem, está tão bonita com o corpo que tem, mas por causa dessa espécie de programação lançada na nossa atualidade, as pessoas praticamente vivem desse jeito como um programa, não por achar que o corpo está precisando de mais saúde, mas porque é como uma programação que o mundo traz. A sequência dos 3 filmes mostra de forma bem resumida o seguinte: o primeiro filme, Matrix, mostra o início da história do Neo e a explicação do que é a Matrix, além da descoberta do escolhido e a primeira atuação do escolhido. Matrix Reloaded, o segundo filme, mostra a descoberta dos poderes de Neo, mais poderes, o surgimento de um novo inimigo tão perigoso quanto a própria Matrix, que é o Agente Smith, a apresentação de Zion, que na verdade no primeiro filme eles falam que vivem num local, mas a gente só conhece a nave, a Nabucodonosor e os tripulantes dela, mas a gente não chega a conhecer Zion. Apenas no segundo filme é que Zion é apresentado. E Zion é um local onde vivem as pessoas que saem da Matrix. E no último filme, Matrix Revolution, tem o encerramento da história, onde eles colocam o Neo ali num papel meio que simulando a história de Jesus, porque ele entrega a sua própria vida para salvar os habitantes de Zion. E para quem não sabe, Zion significa Sião, né? Desses 3 filmes, o terceiro, Revolution, foi o que recebeu a menor nota no Rotten Tomatoes, porque forçou demais a história. E na minha opinião, até se juntasse o Reloaded e o Revolution, daria para fazer um filme só sem tanta enrolação. Mas ainda assim não deixa de ter uma bela história, os 3 filmes juntos. Eu considero Matrix a obra mais completa que já existiu em todos os tempos. Para mim, o que torna ela mais completa é porque além dos 3 filmes que são live action, ou seja,
com atores. Nós temos efeitos computadorizados, que é um segundo componente em toda essa história. Além disso, tem a série Animatrix, que é uma série de animações. E lá na série Animatrix você tem estilos em 3D, animações em 2D, de vários estilos, com vários traços diferentes, como parecido com o traço japonês ali do anime, além de histórias em preto e branco. Você tem uma variedade muito grande de obras, além de filme, efeitos especiais computadorizados, vários estilos de traços de desenho diferentes. As animações de Animatrix, além dos Estados Unidos, foram feitas no Japão e na Austrália. Por isso é que criou esses detalhes diferentes, além de animadores diferentes, diretores diferentes, com pontos de vista diferentes, também tiveram países diferentes com estúdios próprios, com suas próprias tecnologias. Como se não bastasse isso, ainda tem um jogo que ainda acrescenta informações úteis para a história. O nome do jogo é Enter the Matrix. Para quem só assiste os filmes, fica com uma sensação estranha de vazio, principalmente entre o final do primeiro Matrix e o início do Matrix Reloaded. Parece que fica um buraco, você fica procurando onde que eu perdi essas informações, do que eles estão falando. E essas informações são explicadas nessas outras obras, na série Animatrix, que tem 9 episódios, e no jogo Enter the Matrix. Os episódios de Animatrix são os seguintes. O primeiro é o voo final de Osiris, é em 3D. Meu Deus do céu, que fantástica que foi a produção desse episódio. A animação 3D, a imagem em si é muito atraente, é muito bonita, é muito realista. Foi muito bem feito, visualmente. E a história, ela acrescenta muito no filme, porque a Osiris é uma das naves que estão fora de Zion, uma das 3. As outras 2 são a Nabucodonosor, do Morpheus, que já tem desde o primeiro filme, e a Logos, que é a da Capitã Niobe, que é interpretada pela Jada Pinkett Smith, a esposa do Will Smith. Basicamente, o que o voo final de Osiris conta, antes da invasão de Zion pelas máquinas, eles estão fazendo aquela perfuração no filme, lembra? Daquele perfurador gigantesco que eles estão usando para perfurar tudo ali e chegar até Zion. Osiris é a nave que vê isso, e eles têm que avisar Zion, mandar uma mensagem para Zion, só que eles não têm contato com Zion dali. Então o que acontece é que eles entram na Matrix para mandar uma fita de aviso sobre o que está acontecendo. Essa é a história do voo final de Osiris. Além da imagem muito bem feita, ela é muito importante para a gente saber detalhes sobre como que as máquinas chegaram lá. Eles mostram um pouco sobre isso, explicam um pouco como que Zion ficou sabendo. Porque no filme não retrata isso, não mostra isso. Os episódios 2 e 3 são o segundo renascer, parte 1 e parte 2. Esse é feito numa animação 2D. Esses 2 episódios, eles contam não uma história dentro dos filmes da Matrix, mas contam a primícia. Como que surgiu a Matrix, como que as máquinas dominaram os humanos. Por isso que eu avisei que o filme Matrix fala sobre o início da história do Neo, não da história da Matrix. A Matrix já tem muito tempo antes daquela história do primeiro filme. E esses 2 desenhos mostram muito bem como que foi a relação entre máquinas e humanos, que os humanos realmente criaram máquinas inteligentes e que depois foram dominados por elas. Mas também não é uma história que é uma cópia do Exterminador do Futuro. Esse desenho, essa animação mostra como que era a relação entre os dois, entre máquinas e humanos. E ele também é essencial para você entender o porquê, de onde surge a Matrix. O 4º episódio é o Era Uma Vez o Garoto. Também é animação 2D. Sabe aquele rapazinho que fica em cima do Neo no Matrix Reloaded, que a gente não sabe de onde surgiu e ele fica falando muito que o Neo salvou ele, eles falam que o Neo salvou ele e a gente não sabe de onde que o Neo salvou, quando que isso aconteceu, que eu não vi. E esse rapazinho, ele ganha um papel importante ali na trama do Matrix Reloaded, a partir, do Matrix Reloaded, e a gente não sabe de nada sobre ele. Essa história, Era Uma Vez o Garoto é exatamente esse. E aí mostra o que eles falam, que o Neo salvou ele. É essa história que você vai precisar assistir para entender essa parte do filme. O 5º episódio se chama Um Coração de Soldado. Esse é no estilo bem anime mesmo, com lutas de espada,
Esse episódio ele não tem uma relação direta com a história do Matrix. Pelo menos não com os filmes, né? Mas ele ajuda a criar uma imagem de como que algumas pessoas se sentem fora da Matrix. Vale a pena assistir também. O próximo episódio se chama Recorde Mundial. Também é em 2D, mas é um estilo bem próprio, bem único mesmo de animação 2D. Também é outro episódio que não tem relação direta com os filmes, que não vai explicar coisas dos filmes, mas mostra uma situação inédita. Uma pessoa que consegue acordar da Matrix sozinha, sem precisar ser tirada por outras, como o Neo foi abordado pelo Morpheus e pela Trinity. Esse recorde mundial mostra uma pessoa que conseguiu acordar sem precisar de ninguém, sozinho. O outro episódio que tem se chama Além da Realidade, também em 2D. Assim como o episódio anterior do recorde mundial, também mostra sobre possíveis falhas no sistema da Matrix. Afinal, a Matrix é um programa de computador. Até algumas pessoas já chegaram a dizer que a Matrix seria uma espécie de Windows por causa das falhas no sistema operacional. Só que dessa vez não é um humano, mas um local que está com defeito de programação, onde coisas surreais acontecem. Também tem um estilo de animação japonês. O penúltimo episódio da série, o 8º episódio, se chama Uma História de Detetive. Esse sim é em 2D e preto e branco, e deixa uns traços bem mais adultos. Nesse episódio, a Trinity aparece, e ela faz uma tentativa de salvar uma outra pessoa da Matrix. A importância desse episódio em esclarecer detalhes da Matrix é que às vezes as pessoas contatadas não saem da Matrix. Ele também é importante, mas não tem uma relação direta com o filme, a não ser a participação da Trinity, mostrando que ela já tinha contatado outras pessoas além do Neo. E o último episódio é chamado de O Robô Sensível. Esse é um estilo 2D bem mais detalhado. Ele me lembra um pouco os desenhos da DC, sabe? Da DC Comics, com Batman, Liga da Justiça, só que mais parecido com Batman, um pouco mais sombrio ainda. Mas o detalhamento dos desenhos é mais no estilo da DC. Esse é o mais surreal dos episódios, acontecem coisas assim fora do comum. Existe uma coisa ainda nova, que é a tentativa dos humanos de tentar trazer um robô para o lado deles por vontade própria, tentar convencer o robô a ficar do lado deles. Bem surreal mesmo, mas acrescenta bastante na história completa, não no universo só dos filmes, mas de modo geral na história da Matrix. A série Animatrix, ela é muito importante para quem é fã de Matrix. E como eu expliquei aqui sobre cada estilo de desenho, de animação, para mim isso torna a série mais completa. É claro que algumas pessoas vão dizer que isso não prova nada, porque alguns filmes têm animações, como as Tartarugas Ninja, que tem a série animada já há muito tempo, que surgiu dos quadrinhos, que seria muito completo. Mas a questão aqui é que em histórias como essa das Tartarugas Ninja, os filmes têm uma história. Nos quadrinhos tem outra história. Na série, sendo animação 3D, é uma história. Na animação 2D é outra história. Então eles não se complementam. Eles são apenas estilos diferentes de contar a mesma história. É como no caso da Marvel, né? Quando faz o Homem-Aranha, o Ultimate Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha. Teve uma época que os quadrinhos eram feitos até simultaneamente, mas cada história era uma história paralela. Se você lia os quadrinhos do Ultimate Homem-Aranha, do Ultimate Spider-Man, você vai ter uma história. Se você lesse o do Espetacular Homem-Aranha, você teria outra história paralela. Cada uma seguia uma linha. Então não conta no mesmo universo. No caso do Matrix, cada uma das partes servem para explicar alguma coisa no universo Matrix em um único universo, não universos paralelos. Por isso que eu acho que Matrix é uma obra considerada a mais completa. E além do que eu já falei agora, tem o jogo Enter the Matrix. Eu não joguei esse jogo, então eu não posso falar muitos detalhes. Mas olhando alguns detalhes, pesquisando na internet, eu vi que, por exemplo, a respeito do voo final de Osiris, que eu falei que eles mandam uma mensagem para Zion, é no jogo que a Capitã Niobe e o Ghost conseguem pegar essa mensagem para enviar para Zion, que é uma coisa que também não aparece no filme. Além de, quando a Niobe desaparece do filme, você pode ter certeza que as histórias continuam no jogo.
Então eu pretendo ainda jogar para ver ainda mais completamente essa história, e eu sei que isso complementa muito, tem muitas partes que não são explicadas no filme e que o jogo também acrescenta. Eu espero que você tenha gostado dessa análise completa ou semi-completa, faltou o jogo ser mais bem explicado. Eu espero que você tenha curtido bastante, que tenha servido de alguma utilidade, que te faça ter algum tipo de carinho maior por essa série Matrix, já que eu sou apaixonado pelo Matrix. E eu espero que você também consiga sentir algum gosto pela série. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.